Olá! Salário, preço e lucro é um texto de Marx que constitui uma bela porta de entrada para a compreensão do seu pensamento. Lógico que não vamos encontrar aí o detalhismo que Marx apresenta, por exemplo, em suas análises presentes, seja nos Grundrisse, seja no Capital. E muito menos ainda todo aquele esforço que podemos registrar em seu estudo condensado nos volumes de Teorias sobre a Mais-Valia. No entanto, em Salário, Preço e Lucro, Marx fornece alguns indicativos fundamentais para compreendermos a teoria do valor e a teoria da mais-valia. Na sessão de hoje, vamos discutir o capítulo 7 e 8 deste referido texto de Marx. Começaremos pelo capítulo 7, que se intitula Força de Trabalho. Qual é a finalidade de Marx neste capítulo? A finalidade é demonstrar que não é possível compreender trabalho identificando-o a força de trabalho. Trabalho e força de trabalho são duas categorias distintas. Isto é fundamental para que Marx possa reconhecer que aquilo que o trabalhador produz ao longo de uma jornada de trabalho de 12 horas, por exemplo, não é o pagamento pelo seu trabalho que será destinado ao trabalhador, e sim o pagamento da força de trabalho. Ou seja, um equivalente monetário para que o trabalhador possa se manter vivo e voltar a trabalhar no dia seguinte. Neste sentido, ao longo de uma jornada de trabalho, o trabalhador não recebe pela totalidade do trabalho que realizou, e sim por uma parte deste total, parte esta que está representada no salário. E para onde vai aquela parte que o trabalhador produziu dentro da jornada de trabalho, mas que não fica para o trabalhador? Aquela parte é apropriada pelo capitalista sob a forma de mais-valia. Daí que se coloca como fundamental para Marx fazer esta diferenciação entre trabalho e força de trabalho. É a isto que ele se dedica neste curto capítulo 7 de Salário, Preço e Lucro. Observa Marx, neste capítulo, que os trabalhadores estão, em geral, convencidos de que aquilo que vendem todos os dias constitui o trabalho, de que, portanto, o trabalho tem um preço e que, embora o preço de uma mercadoria mais não seja que a expressão em dinheiro do seu valor, deve existir, sem dúvida alguma, qualquer coisa parecida com o valor do trabalho. Não obstante, diz Marx, não existe o valor do trabalho no sentido corrente da palavra. Ou seja, o valor do trabalho não está definido em si. É necessário olhar para as relações sociais de produção para compreender aquilo que comumente a literatura chama por valor do trabalho. Não obstante, portanto, não existe tal coisa como o valor do trabalho no sentido corrente da palavra. A quantidade de trabalho necessário cristalizado numa mercadoria, portanto, incorporado em uma mercadoria, materializado em uma mercadoria, a quantidade de trabalho necessário cristalizado numa mercadoria constitui o seu valor. Lembremos que Marx está definindo o valor de uma mercadoria pelo tempo de trabalho socialmente necessário que nela foi materializado. E lembremos também
que este tempo de trabalho socialmente necessário, ele está intimamente ligado ao desenvolvimento, ao estágio atingido pelas forças produtivas do trabalho. Prosseguindo aqui com Marx, ele observa: a quantidade de trabalho necessário, cristalizado numa mercadoria, constitui o seu valor. Aplicando este conceito do valor, poderíamos determinar o valor de uma jornada de trabalho de 10 horas. Quanto trabalho está contido nesta jornada de 10 horas? Para Marx, está contido 10 horas de trabalho, ou seja, o trabalhador foi contratado e trabalhou durante 10 horas, incorporando valor aos meios de produção que foram colocados para ele, a fim de que ele transforme estes meios de produção em novas mercadorias. Portanto, se ele é contratado por uma jornada de 10 horas, ele produzirá trabalho, produzirá mercadorias durante um prazo de 10 horas, ou durante um período de 10 horas. Contudo, observa Marx, o que o operário vende não é seu trabalho, mas a sua força de trabalho. Ou seja, o operário vendeu a sua energia física e mental para o capitalista pelo período de 10 horas. No entanto, ele não vai receber o equivalente em valor pelas 10 horas nas quais ele produziu, mas tão somente vai receber um equivalente de valor que corresponde ao montante monetário necessário para ele sobreviver, comprar meios de subsistência e estar vivo no dia seguinte para que o capitalista possa explorar a sua força de trabalho. Daí esta diferenciação que Marx está fazendo entre trabalho fornecido e força de trabalho, ou seja, o quantum monetário que o trabalhador receberá sob a forma de salário. Daí a sua afirmação: o que o operário vende não é diretamente o seu trabalho, mas a sua força de trabalho, cedendo temporariamente ao capitalista o direito de dispor dela. Ou seja, o capitalista tem o direito de dispor da força de trabalho durante uma jornada de 10 horas, por exemplo, na qual esta força de trabalho produzirá trabalho, ou seja, produzirá valor, uma determinada quantidade de mercadorias a serem vendidas posteriormente. Tanto é assim que algumas leis continentais fixam o máximo de tempo pelo qual uma pessoa pode vender a sua força de trabalho. Se lhe fosse permitido vendê-la sem limitação de tempo, teríamos restabelecida a escravatura. Se o operário se vendesse por toda a vida, convertê-lo-ia em escravo do patrão até o final de seus dias. Aqui Marx está fazendo referência ao surgimento ou à conquista de determinadas legislações do trabalho no continente europeu no século XIX e que estabeleceram limitações à jornada de trabalho. Se estas legislações não existissem, como Marx analisa, por exemplo, no capítulo 8º do primeiro tomo do Capital, se estas legislações não tivessem sido conquistadas pelos trabalhadores, o capitalista ele procuraria explorar a força de trabalho até que o trabalhador caísse morto de cansaço. Para Marx, Hobbes foi um dos primeiros a ver instintivamente o que significa o valor do trabalho, ou mesmo o que significa o valor. Observa Marx. Hobbes já havia assinalado em seu Leviatã instintivamente que o valor de um homem é
como para todas as outras coisas, o seu preço. Quer dizer, o que se pagaria pelo uso de sua força. Partindo desta base, observa Marx, podemos determinar o valor do trabalho como de todas as outras mercadorias. Ou seja, é pelo tempo de trabalho socialmente necessário que se atinge a possibilidade de se compreender por que um trabalhador receberá salário X e não Y, por que o capitalista remunerará ao trabalhador um quantum X de dinheiro e não um quanto correspondente à totalidade daquilo que o trabalhador produziu. Mas, antes de fazer estas elucubrações, observa Marx, é necessário perguntar: de onde provém esse fenômeno singular de que no mercado nós encontremos um grupo de compradores que possuem terras, maquinaria, matérias-primas e meios de vida. Coisas essas que, exceto a terra em seu estado bruto, são produtos do trabalho. E, por outro lado, um grupo de vendedores que nada tem a vender senão sua força de trabalho, os seus braços laboriosos e cérebros. Aqui Marx está colocando a seguinte indagação. Ora, é necessário descobrir de onde vem o valor, mas para compreender o que é o valor e de onde vem o valor, é necessário, ao mesmo tempo, olhar para a estrutura de classes da sociedade, olhar para como se produz e reproduz a vida social. E, no caso analisado por Marx, a estrutura da vida social estava dada cada vez mais pela relação capital e trabalho, ou seja, aqueles que detêm as forças produtivas como propriedade privada e aqueles que não possuem nada além da sua força de trabalho, ou seja, da sua energia física e mental para vender ao capitalista. Como se explica, indaga ainda Marx, como se explica que um dos grupos compre constantemente para realizar lucro e enriquecer-se, enquanto o outro grupo vende constantemente para ganhar o pão de cada dia? A investigação deste problema, prossegue Marx, nos conduz diretamente a compreender aquilo que os economistas denominaram acumulação prévia ou originária, mas que deveria chamar-se expropriação originária. É importante observar que aqui Marx está tocando na questão que será amplamente desenvolvida no capítulo do tomo 1 do Capital, intitulado da chamada acumulação primitiva. Ali, Marx procurará demonstrar que o processo de desenvolvimento do capitalismo é um processo perpassado por um alto grau de violência. Violência esta na qual se expropria progressivamente aos camponeses para transformá-los em proletários, de tal modo a servirem diretamente ao capital. Uma vez consumada, portanto, nesse processo da acumulação primitiva, aqui apenas pincelado, mas analisado detalhadamente por Marx no capítulo 24 do Capital, uma vez consumada a separação entre o trabalhador e os instrumentos de trabalho, este estado de coisas se manterá e se reproduzirá em escala sempre crescente, até que uma nova e radical revolução do sistema de produção a deite por terra e restaure a primitiva unidade sobre a forma histórica nova. Aqui Marx está colocando o seguinte: a única maneira de superar estas relações de exploração é trabalhando para a constituição de uma nova sociedade, de um novo modo de produção, ou seja, o modo de produção comunista.
É importante observar que, para Marx, a transição, a realização deste processo de transição implica a luta política e não apenas a luta econômica imediata por salários melhores ou por condições de existência contingentes para a classe trabalhadora, melhorias contingentes imediatas para o conjunto da classe trabalhadora ou mesmo para determinados setores da classe trabalhadora. Daí a necessidade que ele apresenta aqui de apontar para os trabalhadores, uma vez que são estes o público a quem Marx está se dirigindo neste estudo, apontar a necessidade e mesmo a possibilidade de constituição de um novo modo de produção, ou seja, o modo de produção comunista. Feitas estas considerações, Marx coloca uma outra indagação, que é o valor da força de trabalho. Ora, se ele está dizendo que aquilo que o trabalhador recebe não é o equivalente ao trabalho que realizou, mas tão somente um quantum monetário que equivale ao gasto da sua força de trabalho para se manter vivo, então é necessário compreender o que é esta força de trabalho. Que é, pois, o valor da força de trabalho. Como o de toda outra mercadoria, responde Marx, este valor se determina pela quantidade de trabalho necessário para produzi-la. Ou seja, dentro de uma jornada de 12 horas, e peguemos aqui um exemplo que Marx continuamente recoloca em seus vários textos. Dentro de uma jornada de 12 horas, o trabalhador precisa produzir a sua sobrevivência, gerar, por exemplo, um quantum de valor em um período de 6 horas. Isto significa que as 6 primeiras horas de trabalho são para repor a energia física e mental do trabalhador. E ele reporá esta energia física e mental, recebendo por estas 6 horas de trabalho um equivalente monetário que lhe permitirá comprar meios de subsistência e mesmo sustentar as futuras gerações de trabalhadores, ou seja, sustentar a família. No entanto, ele foi contratado por 12 horas. Para onde vão as outras 6 horas? É isso que Marx discutirá no capítulo seguinte, mas neste momento ele quer compreender apenas o que é o valor da força de trabalho. É possível já antever aqui que, para Marx, o valor da força de trabalho equivale àquele quantum de valor que o trabalhador precisa gerar a fim de receber do capitalista esse quantum e, com este quantum, pagar meios de subsistência. Voltemos aqui ao texto de Marx, que é, pois, o valor da força de trabalho, como o de toda outra mercadoria, e lembrando que a força de trabalho para Marx também é uma mercadoria, uma vez que ela pode ser comprada e vendida. Como de toda outra mercadoria, este valor se determina pela quantidade de trabalho necessário para produzi-la, ou seja, pela quantidade de valor que em um determinado tempo o trabalhador produzirá e que equivalerá ao seu salário diário, semanal, mensal, dependendo do tipo de contrato que foi estabelecido. A força de trabalho de um homem consiste, pura e simplesmente, na sua individualidade viva, ou seja, em manter o seu corpo biológico em atividade. Para poder crescer e manter-se, um homem precisa consumir uma determinada quantidade de meios de subsistência. O homem, assim como a máquina, se gasta e tem que ser substituído por outro homem, ou seja, o trabalhador envelhece. Portanto, é necessário também que o capital zele para continuar tendo força de trabalho disponível ao longo das várias gerações. Além da soma de artigos de primeira necessidade exigidos para o seu próprio sustento, o trabalhador, ele precisa de outra quantidade dos mesmos artigos para criar determinado número de filhos, que não hão de substituí-lo no mercado
que hão de substituí-lo no mercado de trabalho e perpetuar a raça dos trabalhadores. Ademais, prossegue Marx, tem que gastar outra soma de valores no desenvolvimento de sua força de trabalho e na aquisição de uma certa habilidade. Portanto, não se trata apenas de receber um salário, se trata de receber um equivalente de valor que torne possível a reprodução da força de trabalho. Isso não quer dizer que o capitalista não possa pagar a força de trabalho abaixo de seu valor, como analisa, por exemplo, Marx no capítulo O Trabalho por Tempo e também no capítulo O Trabalho por Peça. O capitalista ele sempre está procurando reduzir o máximo possível o valor da força de trabalho. Só que ele não pode reduzir de uma maneira absoluta o valor da força de trabalho, sem o que este trabalhador não conseguirá repor as energias físicas e mentais para trabalhar no dia seguinte, e muito menos terá condições de procriar e repor a força de trabalho para quando ele se tornar, por exemplo, um aposentado. Assim, na aquisição de uma certa habilidade, assim como diferem os custos de produção da força de trabalho de diferente qualidade, uma vez que nem todo o processo de trabalho é idêntico e, portanto, nem toda habilidade exigida para os trabalhadores é também idêntica. Você tem no interior do processo de trabalho forças de trabalho que dependem de mais condições ou de um maior valor para reproduzir as condições da sua existência, e uma força de trabalho que depende de um menor valor. É o caso, por exemplo, daquilo que se chama trabalho qualificado e daquilo que se chama trabalho desqualificado. Assim como diferem os custos de produção de força de trabalho de diferente qualidade, assim tem que diferir também os valores das forças de trabalho aplicadas nas diferentes indústrias. Por consequência, o grito pela igualdade de salários se assenta em um erro. É um desejo oco, que jamais se realizará. E isto porque os processos de trabalho são distintos e a reprodução da força de trabalho, ela também tem graus distintos e qualidades distintas. Isto não quer dizer que o salário seja justo para o trabalhador qualificado e injusto para o trabalhador não qualificado. Para Marx, na medida em que o salário é expressão de uma relação de exploração, o salário em si é sempre injusto, uma vez que ele não representa a remuneração, o pagamento pelo trabalho realizado, e sim pela força de trabalho despendida dentro de um determinado período de tempo e que se converterá em salário por parte do trabalhador, ou junto ao trabalhador. Dentro do sistema do salariado, observa Marx, o valor da força de trabalho se fixa como de outra mercadoria qualquer, e como distintas espécies de força de trabalho possuem distintos valores ou exigem para a sua produção distintas quantidades de trabalho. Necessariamente, têm que ter preços distintos ao mercado de trabalho. Pedir uma retribuição igual ou simplesmente uma retribuição justa na base do sistema do salariado é o mesmo que pedir liberdade na base do sistema da escravatura. O problema real, observa Marx, está em saber o que vai acontecer necessária e inevitavelmente dentro de um dado sistema de produção. Face a isso, conclui Marx este pequeno capítulo de salário, preço e lucro. O valor da força de trabalho é determinado pelo valor dos artigos de primeira necessidade exigidos para produzir, desenvolver, manter
e perpetuar a força de trabalho. Portanto, aquilo que o trabalhador recebe não é o pagamento pelo trabalho que ele realizou durante uma jornada de 10, 12 horas, e sim é o pagamento por uma parte do trabalho que ele realizou dentro daquela jornada. O restante da jornada, aquele trabalho que foi gerado, mas não apropriado pelo trabalhador, ele se destinará ao papel de mais-valia para o capitalista, ou seja, trabalho excedente não pago. É em relação a isto, em relação à mais-valia, que Marx dedicará, por exemplo, o capítulo 8 do seu estudo. Como é um capítulo curto, vale a pena complementarmos esta discussão da força de trabalho com a reflexão que Marx apresenta no capítulo 8, a produção da mais-valia. Dirá ele, para pensar o que é a mais-valia, ou seja, esse trabalho excedente não pago. Suponhamos que a quantidade média diária de artigos de primeira necessidade imprescindíveis à vida de um operário exija 6 horas de trabalho médio para sua produção. Ou seja, durante o período de 6 horas, ele trabalha e, neste período, ele gerou um quantum de valor que corresponde à quantidade de valor que ele precisa se apossar para reproduzir a sua força de trabalho diária. Suponhamos, além disso, que estas 6 horas de trabalho médio se materializem numa quantidade de ouro equivalente a 3 shillings, ou poderia ser R$3 ou qualquer outra unidade monetária. Mas vamos seguir aqui a moeda inglesa, tal como Marx está adotando. Nestas condições, os 3 shillings seriam o preço ou a expressão em dinheiro do valor diário da força de trabalho deste homem, ou seja, das 6 horas que inicialmente ele trabalhou. Se trabalhasse 6 horas diárias, ele produziria diariamente um valor que bastaria para comprar a quantidade média de seus artigos diários de primeira necessidade, ou para se manter como operário. Observemos que Marx está falando também neste parágrafo a respeito do trabalho médio. Significa o que isto? Significa que o capital procurará contratar trabalhadores que possuem habilidades muito próximas para realizar uma determinada tarefa, de tal modo que na cooperação emerja cada vez mais esse trabalho coletivo como trabalho social médio. Ele não contratará, por exemplo, um trabalhador que empacota 10 pares de meia em 1 minuto e outro que empacota ou que consegue empacotar 10 pares de meia em 5 minutos. Ele procurará no mercado aquele que, dentro desta atividade desqualificada, também consiga empacotar 10 pacotes em 1 minuto, ou até mesmo 11 pacotes em 1 minuto. De qualquer maneira, algo bem próximo daquela média possível junto aos trabalhadores empacotadores de meia. Mas nosso homem é um assalariado, prossegue Marx. Precisa vender a sua força de trabalho, portanto, a sua energia física e mental, a um capitalista. Se a vende por 3 shillings diários ou por 18 semanais, considerando-se aqui uma jornada de 6 dias, né? 3 shillings por dia, 3 vezes 6, 18. Vende-a pelo seu valor. Valor no sentido de que este quantum de 3 shillings ou 18 shillings é o equivalente em dinheiro que ele precisa para poder se manter vivo ao longo de uma semana. Este valor diariamente incorporado representaria um equivalente exato do salário, ou preço de sua força de trabalho que recebe cada dia. É importante observar que, para efeito de análise, Marx está
trabalhando com a ideia de que o trabalhador está recebendo o valor equivalente àquilo de que ele necessita para sobreviver adequadamente dia após dia. Mas, neste caso, não iria para o capitalista nenhuma mais-valia ou sobreproduto algum. Por outras palavras, se o trabalhador ele trabalhasse apenas 6 horas para produzir a sua subsistência, o capitalista não teria vantagem nenhuma em se lançar no mercado como capitalista. Porém, ao comprar a força de trabalho do operário e ao pagá-la pelo seu valor, ou seja, por aquele quantum monetário que vai manter o trabalhador vivo, o capitalista adquire, como qualquer outro comprador, o direito de consumir ou usar a mercadoria comprada. A força de trabalho, portanto, a energia física e mental do trabalhador, a força de trabalho de um homem é consumida ou usada fazendo-o trabalhar, assim como se consome ou se usa uma máquina fazendo-a funcionar. Portanto, o capitalista, ao comprar o valor diário ou semanal da força de trabalho do operário, adquire o direito de servir-se dela ou de fazê-la funcionar durante todo o dia ou toda a semana. A jornada de trabalho ou a semana de trabalho tem naturalmente certos limites. Ou seja, o capitalista contrata o trabalhador para uma determinada jornada de trabalho diária ou semanal. Só que esta jornada de trabalho diária ou semanal, ela tem seus limites naturais. Por quê? Porque é impossível se colocar o organismo biológico do trabalhador trabalhando durante 24 horas ou durante 19, 20 horas. O trabalhador precisa repor a sua energia física e mental a fim de que seja útil ao capital, a fim de que realize trabalho produtivo e não trabalho improdutivo, ou seja, trabalho que não acrescente capital. O valor da força de trabalho, prossegue Marx, se determina pela quantidade de trabalho necessário para a conservação do trabalhador, ou seja, a sua reprodução. Porém, o uso desta força de trabalho só é limitado pela energia vital e a força física do operário. Isso quer dizer o seguinte, que o capitalista procurará estender o máximo possível a jornada de trabalho. No entanto, tem um limite biológico para esta exploração, uma vez que, ao trabalhar, o trabalhador desgasta sua energia física e mental e precisa repor essa energia física e mental se quiser continuar vivo. E o capital só tem uma solução para isso: estabelecer uma limitação desta exploração, ainda que esta limitação tenha brotado fundamentalmente da ação da luta política dos trabalhadores. É importante observar que, na Inglaterra, durante muito tempo, se legislou, ao longo dos séculos 17 e 18, sobre o salário máximo a ser pago, mas jamais sobre o salário mínimo que se poderia pagar aos trabalhadores. Do mesmo jeito, foi com grande resistência que a legislação incorporou a necessidade de estabelecer limites à exploração diária da jornada de trabalho. A quantidade de trabalho que serve de limite ao valor da força de trabalho do operário não limita, de modo algum, a quantidade de trabalho que sua força de trabalho pode executar. Ou seja, o trabalhador precisa de 6 horas de trabalho para gerar o quantum de valor equivalente ao que ele precisa para sobreviver. No entanto, depois de 6 horas, ele continua com energia física e mental para trabalhar mais 6 horas. Daí que aquilo que ele recebe não está limitado pela jornada, uma vez que a jornada pode se estender e o trabalhador não receber nada além do que aquelas 6 horas
que o capitalista está lhe pagando. Vimos, prossegue Marx, vimos que, para recompor diariamente a sua força de trabalho, o trabalhador precisava produzir um valor diário de 3 shillings, o que realizava com o trabalho diário de 6 horas. Isto, porém, não lhe tira a capacidade de trabalhar 10 ou 12 horas ou mais diariamente. Mas o capitalista, ao pagar o valor diário ou semanal da força de trabalho, adquire o direito de usá-la durante todo o dia ou toda a semana, ou seja, por aquela jornada de 10, 12 ou até mais horas, dependendo do contrato que foi estabelecido. Deste modo, o capitalista fará o trabalhador trabalhar pela jornada de 10, 12 horas diárias, além das outras 6 horas que ele precisa para a sua sobrevivência. E esta jornada excedente, Marx observa que chamará por sobretrabalho. E este sobretrabalho irá traduzir-se em uma mais-valia, em um sobreproduto. Portanto, trabalho excedente não pago. Como vendeu sua força de trabalho ao capitalista, todo o valor ou todo o produto por ele criado pertence ao capitalista, criado pelo trabalhador. Todo produto criado pelo trabalhador pertence ao capitalista, que é dono de sua força de trabalho pro tempore, ou seja, pelo período de uma jornada de 12 horas, ou então semanal ou mensal, e assim por diante. Por conseguinte, desembolsando 3 shillings, que corresponde a 6 horas de trabalho, o capitalista realizará o valor de 6, pois, com o desembolso de um valor no qual se cristalizam 6 horas de trabalho, receberá, em troca, um valor no qual estão cristalizadas 12 horas. Por outras palavras, na jornada de 12 horas, o trabalhador produziu 6 shillings. No entanto, ele só irá se apropriar de 3 shillings. 6 shillings, porque se durante 6 horas ele produziu 3 shillings, Marx está trabalhando com a ideia de que nas outras 6 horas ele produzirá mais 3 shillings. Só que estes 3 shillings excedentes não irão para o bolso do trabalhador, e sim para os bolsos do capitalista. Se repete diariamente esta operação, o capitalista desembolsará 3 shillings por dia, e embolsará 6, cuja metade tornará a inverter no pagamento de novos salários, enquanto a outra metade formará a mais-valia, pela qual o capitalista não paga equivalente algum. Ou seja, as 12 horas pertencem ao capitalista, portanto, os 6 shillings pertencem ao capitalista. Só que ele não pode ficar com os 6, uma vez que ele tem que remunerar 3 para que o trabalhador continue vivo. Este tipo de intercâmbio entre o capital e o trabalho é o que serve de base à produção capitalista, ou ao sistema do salariado, e tem que conduzir, sem cessar, à constante reprodução do operário como operário e do capitalista como capitalista. Neste sentido, a taxa de mais-valia, lembrando que a taxa de mais-valia é aquela proporção entre o valor da força de trabalho e a extensão da jornada de trabalho. A taxa de mais-valia dependerá se todas as outras circunstâncias permanecerem invariáveis, ou seja, se não existir alteração nas forças produtivas e muito menos na habilidade do trabalho, entre outros elementos, a taxa de mais-valia dependerá, se todas as outras circunstâncias permanecerem invariáveis, da proporção existente entre a parte da jornada que o operário tem que trabalhar para produzir o valor da força de trabalho e o sobre-trabalho ou sobre-trabalho realizado para o capitalista. Dependerá, por isso, da proporção em que a jornada de trabalho se prolongue além do tempo durante o qual o operário
com o seu trabalho, se limita a reproduzir o valor de sua força de trabalho ou repor o seu salário, ou seja, a proporção entre o salário do trabalhador e a extensão da jornada de trabalho. Significa que quanto mais extensa for a jornada de trabalho, menor será o valor recebido por hora pelo trabalhador. Caso se faça a divisão, a tendência é que uma maior jornada tenda a diminuir qual é o valor do trabalho horário do trabalhador, como vai Marx investigar no capítulo a respeito do salário por tempo. Com estes dois capítulos que nós discutimos aqui, encerramos mais uma parte da discussão de salário, preço e lucro. Discutimos aqui o capítulo 7, que tem por título Força de Trabalho, e o capítulo 8, que tem por título A Produção da Mais-Valia. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, contribuam divulgando os nossos vídeos, caso os considerem de interesse para a formação de outras individualidades, e de nossa parte, continuaremos aqui em nosso trabalho em defesa da sociologia. Até uma próxima.